Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 8º episódio do PScast, um podcast feito por jovens para quem mais quiser ouvir e aprender sobre vendas, finanças, marketing e tudo que envolve o mundo dos negócios. Me chamo Pedro e não aguento mais ver anúncio de marqueteiro pedindo para arrastar para cima. Oi, gente, eu sou a Carol e eu já acreditei que tinha como ganhar dinheiro só olhando vídeos na internet. E então, o assunto de hoje é marketing e para isso a gente chamou a empresária Mariana Blaut para bater esse papo com a gente. Ela manda muito de marketing e de mídias e é fundadora da empresa Ideale Conteúdo, que ensina empreendedores a fortalecer a relação com o público e ensina também como construir uma autoridade digital. Então, Mariana, pode se apresentar e nos contar um pouquinho mais sobre quem é a Mariana nas redes sociais e como que iniciou toda essa intimidade com as mídias sociais e o marketing digital. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a Mariana Blaut e eu tenho essa agência que é a Ideale Conteúdo. Bom, para me apresentar um pouquinho, eu sou jornalista, tenho 26 anos, e meu sonho sempre foi ser repórter, né, enquanto estava na faculdade de jornalismo, mas essa oportunidade nunca chegou para mim. E aí, depois de me formar, em 2018, no início do ano, eu comecei a fazer uma pós em produção e gestão de conteúdos digitais e vi que a profissão era muito mais do que ser repórter, né, que eu tinha muito mais possibilidades de experimentar na profissão. E foi daí que surgiu essa vontade de ir mais também para o marketing digital. Eu já tinha experiência escrevendo para blogs desde 2015, quando eu comecei um estágio numa agência de SEO. Então, pensei, bom, vou começar a fazer isso, vamos ver no que vai dar. E depois de pouco mais de um ano, quase 2 anos, trabalhando como freelancer, eu deixei a agência de marketing em que eu trabalhava como CLT. Depois desse período trabalhando como freelancer, então tendo flexibilidade na rotina, tendo os meus próprios clientes, eu decidi que era isso mesmo que fazia sentido para mim. E aí, em julho do ano passado, em plena pandemia, eu fundei a agência Ideale, em que eu presto serviços tanto de consultoria para redatores, quanto serviço mesmo de botar a mão na massa e fazer conteúdo para blog, estratégia de SEO, projetos de copywriting. Então, não tenho ainda nenhum ano de empresa, mas já deu para sentir bastante como é esse mercado digital. Enfim, muitas ideias ainda para colocar em prática nesse próximo ano. Mas é isso, assim, basicamente um panorama de quem sou eu. Eu também tenho um projeto literário que eu fundei com uma amiga, a Giulia, que é o Tinha que Ser Mulher, que é uma plataforma que empodera mulheres por meio da literatura. Então, a gente tem um podcast, a gente tem uma comunidade de mulheres, a gente tem clube de leitura, tudo isso faz parte do projeto, que vocês conseguem encontrar lá no Instagram, no @_ Tinha que Ser Mulher. Então, eu estou sempre me dividindo entre os trabalhos da agência e os trabalhos do Tinha que Ser Mulher. Mas, basicamente, é isso. Boa, boa. Iremos tocar em todos esses assuntos aí, a página do Tinha que Ser Mulher também. Mas antes disso, eu queria saber quem é a Mariana, além do que consta no perfil do LinkedIn, além de founder da Ideale. Ou seja, quais são os teus hobbies, o que tu gosta de fazer, como é que tu é como pessoa e não como profissional? Uhum. Bom, eu amo Friends, eu já assisti acho que mais de 30 vezes cada episódio, eu sei todas as falas de cor de todos os episódios, assisto todos os dias, inclusive, tenho até uma tatuagem de Friends, então isso é algo bem importante, assim, da minha vida pessoal, algo que eu sempre gosto de destacar, porque realmente é uma grande paixão minha, assim, que eu tenho por essa série. Eu gosto muito de ler e o meu projeto literário não me deixa mentir, então a leitura faz parte da minha vida, da minha rotina, leio todos os dias, leio vários tipos de livros diferentes e isso faz muito parte, assim, do meu DNA. Eu sou uma pessoa que gosto muito sempre de conhecer coisas novas, de fazer coisas novas, então agora também estou numa empreitada de aprender a andar de roller, que é algo que eu sempre tive vontade de fazer.
mas acho que isso exemplifica um pouco dessa minha vontade de sempre ficar testando coisas novas. Eu amo pizza, eu não consigo ficar uma semana sem comer pizza, então também é algo muito importante. E se eu tiver numa sexta-feira da noite comendo pizza e assistindo Friends, melhor ainda. Então, essa é uma das minhas atividades preferidas. E depois, claro, pegar um livro para ler antes de dormir. E acredito que seja isso, né? Basicamente, essas são as coisas mais importantes. Friends, pizza e livros são coisas que me definem, assim. Basicamente, acho que é isso. Essa é a Mariana fora do trabalho. Uma pessoa que está sempre buscando coisas novas, mas que, ao mesmo tempo, olha que coisa contraditória, né? Tá sempre buscando coisas novas, mas assiste 500 mil vezes os mesmos episódios de Friends. Mas é isso aí, né? Nós somos pessoas sempre contraditórias, uma hora a gente pensa algo, outra hora pensa outra coisa, então essa é a Mariana, basicamente. Muito legal, Mariana. Eu também sou super fã de Friends, eu adoro. E mais ou menos nessa linha, sobre coisas que tu gosta de fazer, sobre hobbies, eu vi que tu tem 4 Instagrams diferentes, um sobre viagens, um sobre as resenhas literárias, um sobre a própria empresa, Ideale Conteúdo, e esse que tu comentou sobre empoderamento feminino pela leitura, que, sério, eu achei o máximo, nunca tinha visto algo com esse viés antes. Então, eu gostaria que tu contasse um pouquinho mais sobre esses trabalhos e o que te levou a criar esses Instagrams para divulgar esse tipo de conteúdo. Sim, é muito arroba para uma pessoa só, mas são projetos que eu realmente gosto muito de tocar para frente, sabe? 2 deles são dos projetos literários que eu tenho com a minha amiga, Giulia, que são o Tinha Que Ser Mulher e a Página 100. O @página.100 foi o primeiro projeto que nós criamos juntas. É um Instagram onde a gente publica resenhas literárias toda semana, desde abril de 2018. Então, é praticamente um banco de sugestões e de ideias para escolher a próxima leitura, né? A pessoa está em dúvida sobre o que vai ler, pode ir lá na página 100 e ver as nossas resenhas para escolher qual livro vai ler. E a partir da página 100, né, nossas ideias foram amadurecendo, a gente foi se apaixonando cada vez mais pela literatura escrita por mulheres. E aí surgiu essa ideia, então, de criar o Tinha Que Ser Mulher, que começou como um podcast para desconstruir a literatura feita por mulheres, mas que se tornou muito mais do que a gente imaginava inicialmente. Então, hoje, o Tinha Que Ser Mulher é uma plataforma que empodera mulheres por meio da literatura. Então, a gente tem uma comunidade online super engajada de mulheres que gostam de ler e que são feministas, que, enfim, querem trocar ideias com outras mulheres, querem se empoderar. A gente tem o podcast, tem clube de leitura mensal, desafios literários, enfim, são várias iniciativas dentro dessa plataforma que a gente cria para conseguir engajar essas mulheres, para trocar ideias, né? Para a gente conseguir se empoderar juntas. Então, o Tinha Que Ser Mulher é hoje o nosso carro-chefe aí dos projetos literários. Além disso, eu tenho o arroba da minha agência, que é o arroba Ideale Conteúdo, que é justamente onde eu falo sobre SEO, sobre copywriting, né? Sobre a minha experiência profissional também, onde eu compartilho dicas, compartilho um pouco da minha trajetória. Então, ali é onde eu foco no meu lado profissional, né? Tem tudo separadinho nesses arrobas para ficar organizado. E esse Instagram da Ideale, né, eu criei no ano passado, quando eu abri a agência, e tem sido uma experiência super positiva poder compartilhar esses conteúdos com quem me acompanha e poder ajudar outras pessoas, outros redatores que também querem, estão começando a seguir, a trilhar esse mesmo caminho que eu trilhei ao longo desses anos. E ainda tem o arroba Mapa do Mundo _, que é do blog de viagens que eu tenho, que está um pouquinho parado agora, né, até por conta da pandemia, e também é um projeto mais novo, mas que eu pretendo, a partir de agora, começar a focar mais nele, porque eu também adoro viajar, quem não, né? Mas é onde eu posso compartilhar experiências de viagem, fazer artigos também sobre destinos turísticos, que é algo sobre o que eu gosto muito de escrever. E também é um ambiente de experimentação, onde eu posso treinar as técnicas, posso testar estratégias de SEO para depois passar para os meus clientes. Então, vem muito como esse ambiente de experimentação.
Então, esses são os meus arrobas, além do meu arroba pessoal, tenho da Ideale, conteúdo do Tinha Que Ser Mulher, da página 100 e do Mapa do Mundo. Tem que ter jogo de cintura para conseguir conciliar tudo isso, mas vale a pena, porque realmente são projetos que eu acredito muito. Legal, legal demais. Eu acho que não tem melhor pessoa para perguntar isso, porque tua experiência no mundo digital, como tu bem trouxe para a gente, é muito vasta, são diferentes frentes que tu vem atuando. Então, a minha pergunta é, como é que tu entende o marketing digital? O que é o marketing digital na tua concepção? Esse conceito que hoje já é muito difundido, mas na minha visão parece que está cada vez mais confuso. Para mim, o marketing digital vai muito além de uma estratégia específica, né? Eu acredito que hoje todas as empresas precisam de marketing digital porque o mundo é digital, né? A gente não tem mais uma separação entre online e offline, a gente está sempre online. Então, vem muito dessa questão de uma transformação de mercado mesmo, e o marketing digital é um reflexo disso. Né? Como é que a gente pode ter empresas reconhecidas, marcas que são adoradas, se elas não estão presentes no digital, que é onde o público consumidor está hoje, né? Então, é muito mais do que pensar uma estratégia de redes sociais, uma estratégia de blog, uma estratégia, enfim, para vários canais, né, do marketing, é muito mais uma nova forma de pensar as marcas e de conseguir divulgar essas marcas e de criar um relacionamento com o público, com o consumidor, enfim, conseguir alcançar quem realmente é o cliente ideal, sabe? Vem muito dessa transformação de entender que o comportamento do consumidor mudou, e a pandemia nos mostrou muito isso, né? Muitas empresas acabaram migrando para o digital porque perceberam que era fundamental, né? Apesar de muitos negócios físicos venderem bem antes, com a pandemia eles perceberam que ter uma presença digital era cada vez mais importante. Então, a minha definição, a minha visão, assim, é muito mais do que uma estratégia, é sim uma nova forma de entender o comportamento das pessoas nessa era em que está todo mundo conectado o tempo todo. Mais ou menos essa é a minha visão do que é o marketing digital hoje. Show, muito bom. E mais ou menos essa linha de raciocínio, como tu disse, tem várias empresas migrando e tudo mais, indo para essa parte de marketing digital. Então, tu considera que as redes sociais hoje em dia, elas estão mais ligadas à monetização ou à diversão, assim? Tu acha que é possível ganhar dinheiro com a internet ou tu acha que a internet realmente é mais um espaço de diversão? É muito possível ganhar dinheiro com a internet, inclusive é possível ganhar muito dinheiro com a internet. Então, tem vários modelos de negócio, várias estratégias que realmente permitem escalar muitos ganhos, e essa é uma das coisas mais fantásticas assim do digital, que é a possibilidade de vender muito e alcançar uma grande audiência para conseguir se comunicar e fazer vendas, né? Mas, claro, para isso precisa construir essa audiência engajada, precisa construir uma comunidade de fãs da marca, né? Seja uma marca pessoal ou uma marca empresarial. Então, acredito muito, sim, nessa possibilidade que o digital traz, mas também é um espaço de diversão. Então, as duas coisas andam juntas, e inclusive em uma estratégia para redes sociais, por exemplo, a gente precisa entender quais são os fatores que as pessoas buscam quando estão ali rolando o feed do Instagram, do Facebook, enfim, qualquer rede social. Elas querem, além de informação, elas também querem diversão e elas querem conexão. Então, uma boa estratégia de marketing nas redes consegue conciliar todas essas coisas. E é algo, por exemplo, que eu busco no meu perfil, trazer um pouco de diversão, conteúdos mais leves, que vão causar ali uma identificação com o meu público, conteúdos de conexão, em que eu conto as minhas histórias, os meus pensamentos sobre o mercado, minhas experiências enquanto profissional, porque isso gera também identificação, o público consegue enxergar um pouco dele em mim, então isso é muito legal. E, claro, os conteúdos educativos para gerar informação de qualidade, que aí seriam
passo a passo, dicas pontuais mesmo sobre como fazer alguma coisa, né? No meu caso, como fazer uma redação para blog, como fazer uma estratégia de SEO e como escrever com técnicas de copywriting. Então, acredito que não exista essa separação de a internet e as redes sociais serem um ambiente ou para vendas ou para diversão. É tudo muito misturado e uma coisa depende da outra também. Claro que vai ter pessoas que não trabalham diretamente com o digital e não têm o intuito de ganhar dinheiro nas redes sociais, né? Como, por exemplo, eu tenho meu perfil pessoal ali, eu posto para me conectar com os meus amigos, para mostrar as coisas que eu faço, enfim, para gerar esse relacionamento, mas não necessariamente eu tenho um objetivo de venda, né? Isso, claro, acontece, é o que eu tenho no meu perfil pessoal. Mas também percebi realmente esse potencial da internet para levar, né, os produtos e soluções que eu ofereço para conseguir vender ali por meio das redes sociais. Então, também depende muito do objetivo da pessoa individualmente, mas super dá para conciliar as duas coisas, é importante que isso seja feito. E a minha visão é de que não existe essa distinção mesmo entre diversão e venda. Eu acho que é tudo muito misturado, assim, e quem conseguir entender isso vai conseguir fazer estratégias melhores para se comunicar com o público. Essa é a minha visão sobre isso. Boa, boa. Especificando um pouquinho mais esse nosso assunto, Mariana, mas seguindo essa mesma linha, queria saber, muito baseado no que a gente viu na tua página da Ideale, se é possível realmente descomplicar alguns assuntos como SEO, SEM, copywriting e também otimização de blogs. E além disso, como que tu difunde esse conteúdo e qual a importância desses conteúdos que eu citei para a vida profissional de, acho que qualquer empresário, né, no mundo digital. Eu acredito muito que é possível descomplicar assuntos, e isso é algo que eu aprendi, na verdade, já na faculdade, enquanto jornalista. Nosso intuito enquanto jornalistas é sempre trazer informação de uma forma mais simples para que qualquer pessoa consiga entender, né? Afinal de contas, o conhecimento ele precisa ser acessível para todas as pessoas. Então, isso é algo que eu carrego há muitos anos comigo. E ao longo do tempo, eu comecei a perceber que os conteúdos, enfim, sobre SEO, que é a otimização para mecanismos de busca, que a gente aplica muito em sites e blogs, era um assunto visto como um bicho de sete cabeças. Então, claro, é algo muito técnico, mas que pode sim ser descomplicado. Então, eu sempre percebia conteúdos ou muito rasos, em que a pessoa não iria ter, de fato, uma transformação aplicando dicas tão básicas, ou conteúdos que eram tão aprofundados que um leigo não conseguia entender. Então, seria algo mais só para quem já tem muita experiência em SEO, já sabe o que é, já aplica na prática. Então, tinha um público ali no meio, sabe? Nem tão cru e nem tão experiente, que ficava de fora dessa conversa. Percebi muito isso na minha experiência também por estar nesses vários estágios, né? Primeiro começar como uma pessoa que não tinha noção nenhuma do que era SEO e depois começar a aplicar na prática. Então eu sentia muita falta para mim, assim, desses conteúdos mais fáceis de entender. E foi isso que eu quis trazer como um diferencial da Ideale. E acredito que esteja dando certo essa questão de descomplicar, porque já recebi feedbacks de pessoas que falaram que nunca tinham visto esse conteúdo de uma forma tão simplificada, assim, tão simples, não rasa, né? Não, o intuito de descomplicar não é perder profundidade, e sim entregar aquela mensagem de uma forma mais fácil de entender, que, enfim, possa gerar realmente uma transformação que possa fazer sentido para a pessoa que está consumindo aquele conteúdo. Então, eu acredito sim que dá para descomplicar. Agora também estou falando mais na Ideale sobre copywriting, que é algo que eu estou investindo muito agora na minha carreira. Eu descobri, me apaixonei pelo copywriting no ano passado, então faço mentoria de copy, enfim, estou super imersa assim, nesse universo e quero também transmitir de uma forma descomplicada para quem me segue nas redes, para os meus alunos, enfim. Então, acho que precisa haver essa distinção entre conteúdo descomplicado e conteúdo raso, porque conteúdo raso também não é legal, não mostra autoridade, não consegue
conectar com a audiência, não consegue também vender, né? Porque quando o público percebe que é algo muito raso, a venda também fica difícil. Então, acho que esse é o grande desafio, sabe? Conseguir comunicar de uma forma simples e que a tua audiência consiga entender, né? E para isso é muito importante também conhecer qual é o nível de consciência que a audiência tem, né? Onde essa pessoa está no momento e o que ela precisa conhecer, o que ela precisa saber para chegar no objetivo dela. Então, na verdade, é isso muito que a gente fala hoje de qual é a transformação que um produto ou um serviço oferece, né? É levar a pessoa de um ponto A para um ponto B de uma forma mais simples e menos dolorosa possível. Então, é isso que eu tento muito fazer ali na Ideale e espero sempre mais conseguir trazer conteúdos relevantes de uma forma simples, que é a forma que eu gostaria de ter tido acesso quando eu estava começando. Então, eu sempre penso em quais eram as minhas dúvidas no início, quais eram as principais dificuldades que eu enfrentava. Tento trazer isso agora, já com alguns anos de experiência, tento trazer isso para quem está no mesmo estágio que eu estava antes. Então, sempre quero ajudar mais e mais redatores a conseguirem também conquistar essa liberdade geográfica, liberdade de tempo, que foi algo que fez muito sentido para mim quando eu deixei a CLT para trabalhar como freelancer. Então, poder trabalhar de casa, poder trabalhar, sei lá, tirar uma folga em plena quarta-feira e recompensar com um trabalho no sábado. Ter essa liberdade de horário, poder, não sei, um dia não estou me sentindo legal, poder ficar na cama a manhã inteira e trabalhar de tarde e de noite. Então, isso para mim não tem preço, é algo inegociável para mim, algo que eu aprendi que faz muito, muito sentido para mim. Então, é isso também que eu tento compartilhar. Acredito que SEO, copywriting, conteúdo de valor é algo relevante e importantíssimo para qualquer empresário, para qualquer marca que queira se posicionar bem na internet, que queira construir uma autoridade mesmo, né? Porque a grande questão também é saber conciliar vários canais de atuação. Então, ter uma estratégia só nas redes sociais não é o suficiente, assim como ter uma estratégia só no blog também não é suficiente. Tudo tem que vir em um conjunto bem estruturado para que realmente a empresa consiga fazer ali o consumidor percorrer a sua jornada de compra e entender que aquela empresa sabe do que está falando, que é uma referência na área, e principalmente para construir relacionamento. Então, claro, o empresário em outra área que não seja o marketing, daqui a pouco, provavelmente, na verdade, não vai ter tempo ali de se dedicar a fazer uma estratégia de SEO ou fazer conteúdos nas redes sociais, porque enquanto empresário aquela não é a prioridade dele, porque ele tem que fazer a gestão do negócio. Mas é por isso que estão aí as agências, os profissionais freelancers que oferecem esse serviço, e isso sim eu acho essencial, né? Se o empresário não tem tempo para fazer isso, precisa realmente terceirizar esse serviço, porque essa presença digital é muito importante e vai ser cada vez mais importante. Então, não vai ter como construir marcas adoráveis e que conquistam fãs sem essa presença digital a partir de agora, né? O que a gente vem percebendo aí no mercado digital. Quantos conceitos novos, quantos conceitos legais de marketing a gente ouviu agora. Exatamente nessa perspectiva que tu trouxe no final da tua fala, sobre os empresários não terem tempo ou não terem como se dedicar a isso, né? Acho que outra barreira que a gente enfrenta também bastante por consultoria é de ajudar os empreendedores a entenderem quando é necessário trabalhar as estratégias, porque algumas empresas acham que não cabe a elas, não é o perfil desse tipo de empresa. Aí eu te pergunto, como reconhecer que eu estou precisando dessas estratégias, como copywriting, como SEO, como otimização de mídias sociais, e também, a partir do momento que eu descobri essa necessidade, como é que eu vou atrás, como é que eu começo esse processo de me inserir com qualidade no meio digital? Realmente é algo que nem todos os empresários, principalmente quem não tem ainda esse contato muito com o digital, é algo às vezes difícil de compreender, porque, por exemplo, se a gente pegar o SEO, se eu for falar de SEO com uma pessoa que não sabe muito sobre o mercado digital, não faz estratégia digital ainda, essa pessoa vai olhar para mim como se eu fosse uma louca, porque não vai entender o que é o SEO. Já é um conceito
relativamente difícil para quem já está imerso no marketing. Então, como uma pessoa que não tem essa experiência vai entender, né, o que é SEO? E aí está também a importância de, mais uma vez, descomplicar os assuntos, não só ali nos conteúdos das redes, mas também em uma abordagem com possíveis clientes, para conseguir mostrar para ele o que é essa estratégia, por que ela é importante, quais são os benefícios. Então, tem muito essa questão da abordagem e da forma como o serviço é apresentado, né, para esses empresários. E como identificar, então, que um negócio precisa disso, né? Basicamente, hoje, todo negócio precisa de uma estratégia digital, mas trazendo de novo esse exemplo da pandemia, né, muitos empresários identificaram ali que as vendas caíram, né, porque as pessoas não podiam mais frequentar aí lojas físicas, enfim, e as vendas caíram, então sentiram essa necessidade de ter uma estratégia no digital, mas basicamente dois cenários assim que eu consigo pensar agora. Então, um cenário é o empresário percebe que as vendas estão caindo e que o negócio não está indo bem, que ele está remando ali sem ter uma margem de lucro que ele gostaria, e ele precisa de novas estratégias para alcançar mais pessoas e fidelizar também clientes. Então, esse seria um cenário, e acredito que o outro cenário é ele, aos poucos, começar a perceber o que outras marcas, até concorrentes, né, estão fazendo no mercado digital de estratégia e como ele poderia aplicar isso no negócio dele, mesmo que ele já tenha uma boa margem de lucro, como ele poderia aumentar esse lucro, como ele poderia escalar as vendas, e isso é algo que o digital permite. Então, aí sim, ele começa a ter interesse por essa estratégia digital e começa a perceber que precisa dela para conseguir aumentar os lucros. Então, seriam mais ou menos dois cenários que, enquanto empreendedora, né, que tenta vender também um serviço, eu consigo identificar, assim, nesses empresários. E aí, como passar para a ação? Existe uma decisão importante, né, das empresas, que é: vamos fazer esse processo internamente ou vamos terceirizar para uma outra empresa, né? Então, muitas empresas mesmo, né, que não sejam desse universo do marketing, têm já uma equipe de marketing, né? Já tem um setor de marketing bem estruturado dentro da empresa, e aí tudo é feito internamente. Então, todas as estratégias são os próprios colaboradores de marketing ali da empresa que fazem. Mas nem sempre isso é um caminho viável, né? Porque para formar uma equipe precisa pagar o salário, precisa pagar os benefícios da CLT, né? Férias, 13º, precisa ter também uma estrutura muito boa para a empresa, precisa ter equipamento, treinamento, tudo isso envolve custos e muitas vezes não é viável, né? Principalmente para empresas de pequeno, médio porte que não têm uma super estrutura. Então, o caminho seria realmente terceirizar para agências ou profissionais freelancers esses serviços que são necessários, né? É muito o que acontece comigo, então, as empresas querem terceirizar aí produção de conteúdo para blog, estratégia SEO, muitos influenciadores também, né? O que a gente chama de especialistas, que são pessoas que têm uma grande audiência no digital, nas redes sociais, enfim, precisam vender infoprodutos, então cursos, mentorias, materiais digitais. Essas pessoas precisam de serviços de copywriting, então, que é a venda persuasiva, é a escrita persuasiva para vendas. Então, essa também é uma habilidade muito requisitada no ambiente digital. E aí também já entra muito no outro tipo de público. Claro, pode ser uma pessoa que está começando do absoluto zero e precisa começar a vender, precisa construir uma audiência engajada, e essa pessoa vai precisar de um copywriter, que é a pessoa que vai entender quais são os desejos, quais são os problemas que esse público enfrenta para conseguir fazer uma comunicação assertiva e para conseguir posicionar esse especialista como, de fato, um especialista, né, uma autoridade no mercado. E tem também grandes especialistas que já faturam múltiplos dígitos no digital e que continuam precisando de copywriter para fazer, enfim, página de vendas, para escrever textos para anúncios, posts para redes sociais, posts para blogs.
Então, apesar de ser uma audiência que já está muito imersa no mercado digital, que já vive disso e que vive muito bem disso, o serviço ainda continua sendo necessário. E aí, acredito que para quem busca oportunidades, seja como freelancer, seja como colaborador de CLT ou empreendedor nesse mercado digital, tem muita oportunidade. E é preciso compreender bem essa lógica do mercado e do comportamento do consumidor para conseguir passar isso para a ação, né? Para conseguir entregar um bom serviço para esses empresários que têm essa dor, que é não conseguir, não saber como, não ter tempo de produzir uma estratégia digital. E nós, enquanto profissionais de marketing, precisamos estar ali para oferecer um serviço de qualidade e também para mostrar para esse empresário qual é a importância desse serviço que a gente presta. Então, saber muito bem qual é o valor, muito mais do que o preço que a gente cobra, qual o valor que aquele trabalho tem por trás, qual é a transformação que esse serviço gera para esse empresário. Então, acredito que isso torna as coisas mais fáceis para esse empresário perceber quais são os resultados que ele vai ter a partir do digital e aí sim conseguir, enfim, dar os seus primeiros passos nesse universo e nunca mais sair do digital, sabe? Boa, show, Mariana. Então, antes tu mencionou sobre a criação de um público-alvo, sobre estabelecer qual é o público-alvo da minha empresa, e para que o conteúdo realmente cause o impacto que a gente quer, a gente precisa, antes de tudo, definir quem é esse público-alvo. Então, como tu acha que a gente pode fazer para definir quem é e saber qual é o conteúdo ideal para ele, para que a minha empresa esteja fazendo posts que vão ter um destino final assertivo para gerar esse valor em cima do que eu estou postando? A definição do público-alvo também é algo que pode ser muito difícil no início, principalmente para negócios que estão começando, né? Diferente de um negócio que já tem um público definido e só não tem a estratégia digital, mas já sabe quem é o público. No meu caso, também foi difícil, apesar de todas as técnicas que eu conhecia já para definir esse público-alvo. No início, a gente fica um pouco atirando no escuro, sem saber de fato com quem a gente está se comunicando, mas é preciso que desde o início a gente já tente definir quem é esse público o mais rápido possível para realmente não perder esses esforços de comunicação. Então, existem uma série de estratégias, né? Principalmente pesquisa de audiência. Às vezes tem empresas que já têm uma audiência, mas que não conhecem bem o seu público-alvo, então uma pesquisa com essa audiência que já acompanha a empresa é fundamental, mas também uma pesquisa de mercado, né? E também saber muito bem o que eu entrego enquanto, né, empresária. Então, vou entregar uma estratégia de SEO, a minha estratégia tem um valor de tanto, né? Não cobro menos que isso, por exemplo, o que está incluso nesse serviço, qual é a transformação que eu consigo gerar. Sabendo disso, fica um pouco mais fácil de saber quem seria esse cliente ideal, né? A gente sempre precisa ter essa concepção de quem é o cliente ideal. Então, qual é o segmento desse cliente, qual é o faturamento, como atua no mercado, se já tem ou não estratégia, quais são as dores que esse possível cliente enfrenta. Então, tudo isso é importante de mapear. E o público-alvo, ele é algo um pouco mais geral que vai nos levar depois para a persona, né? Então, o público-alvo seria uma definição de quem é essa audiência que a gente quer atrair, mas uma definição um pouco mais geral. Então, por exemplo, o meu público-alvo na Ideale são redatores que ou estão trabalhando com CLT e querem sair desse modelo de trabalho, ou redatores que já trabalham como freelancers, mas que sentem a necessidade de dominar as estratégias de SEO e copywriting. Então, essa seria a minha audiência. E aí, a partir disso, né, a partir desse público-alvo, eu vou definir exatamente quem é a pessoa que eu quero atrair. Então, definir ali um avatar, né? Tipo, a minha persona é fulana de tal, né? Um nome fictício, é a Maria, que tem 25 anos, está trabalhando na CLT, está inconformada com o modelo de trabalho, enfim, aí eu vou começando a desenhar essa persona, né? Mas é muito importante também definir coisas mais aprofundadas sobre esse público que a gente quer alcançar.
trabalhar quais são os problemas dessa pessoa, né? Quais são os desafios que ela enfrenta, as dificuldades que ela tem no dia a dia, quais são os mitos que ela acredita. Então, por exemplo, um mito da minha audiência pode ser que não é possível viver da escrita. E isso é um mito que eu preciso, nos meus conteúdos, desmistificar, porque se a pessoa souber que é possível, sim, viver da escrita e ganhar dinheiro com isso, ela vai ter mais chances também de se conectar comigo e de comprar o meu serviço, né? O serviço, no caso, de consultoria para redatores. Preciso também entender quais são os sonhos dessa pessoa, né? Então, por que, por exemplo, um redator quer sair da CLT? Porque ele quer ter liberdade geográfica de trabalhar de qualquer lugar, ele quer ter liberdade de tempo para não precisar trabalhar das 8 às 6 da tarde. Enfim, ele quer uma série de coisas que não são superficiais, né? Que são sonhos profundos mesmo que ele tem. E uma vez que a gente entende isso, que a gente entende quais são as motivações desse público-alvo, fica mais fácil traçar um plano de conteúdo, porque aí o nosso intuito é sempre bater nesses motivadores emocionais que a gente chama, nesses gatilhos, e isso tem muito a ver com o copywriting, que é, de fato, entender quais são os problemas e desejos mais profundos da audiência para conseguir construir um conteúdo que vai impactar aquela pessoa num nível emocional. Então, isso permite que ela se identifique com quem está produzindo aquele conteúdo, que ela veja que ela precisa daquela solução, para ela ter, basicamente, vontade de comprar, porque sabe que aquilo vai mudar a vida dela de alguma forma. É muito sobre entender, de fato, quais são esses gatilhos, né? Quais são esses desejos e esses problemas que o público-alvo enfrenta. E isso, claro, a partir de uma pesquisa de audiência, ou se não tiver audiência ainda, a partir de uma pesquisa de mercado, que é realmente um trabalho de formiguinha, um trabalho extensivo de fazer muita pesquisa em concorrentes, em canais digitais, saber o que determinado público está falando, quais são as dúvidas que eles mais comentam nas redes. Então, é fazer um mapeamento mesmo com o que a gente tem disponível, por exemplo, grupos de discussão, alguns concorrentes que já têm uma boa audiência, para a gente realmente pesquisar quem é esse público e, a partir disso, definir quem é essa persona que a gente quer alcançar e definir um conteúdo que realmente vai engajar. Então, não existe um conteúdo que entregue valor mesmo, de fato, assim, sem que a gente conheça muito bem para quem a gente está comunicando. Então, essa também é uma característica muito importante, né, do digital, que é a nossa capacidade de falar com públicos específicos. Então, ao invés de estar falando com um grande número de pessoas, né, uma massa ali homogênea, que a gente não conhece muito bem quem são aquelas pessoas, são pessoas muito diferentes reunidas e a gente precisa comunicar para todas elas, né? Exemplo, um Jornal Nacional da Vida precisa comunicar para todos os brasileiros. E no mercado digital não é assim. Então, ter uma grande audiência não é necessário. É bom ter, claro, uma grande audiência, mas não é necessário para começar a vender. Então, a gente consegue ter esse olhar e essa comunicação muito mais individualizada para esse público que a gente deseja alcançar. Mas tudo isso somente com uma boa pesquisa de mercado mesmo, para a gente conseguir ser mais assertivo nessa definição de quem é o público que a gente quer engajar. Legal demais. Acredito que vai ajudar não só a gente, mas também quem está nos ouvindo, porque é um assunto bem delicado, bem específico para quem não tem muito conhecimento. Tenho certeza que ajuda demais conversar sobre, ouvir sobre, consumir esse conteúdo. E aí é exatamente sobre isso que eu queria falar agora. A gente tem uma noção, queria também que tu explicasse um pouquinho sobre, mas é aquela divisão da produção de conteúdo em relação a um funil, né? Esse funil que está relacionado à maturidade que a gente fala do nosso leitor, de quem consome o nosso conteúdo. E queria saber como é que tu aconselha que a gente faça esse equilíbrio entre conteúdo que a gente chama de topo de funil, que é aquele conteúdo mais para gerar engajamento, depois o conteúdo de meio de funil, que tem um meio termo, ele já está um pouquinho mais específico nas tuas soluções, no teu modelo de trabalho. E aí, me corrija se eu estiver errado, Mariana,
lá no final do funil, onde a gente vai tentar realmente chamar a pessoa para engajar, para adquirir o nosso serviço, para comprar o nosso produto. Então, simplificando, queria saber se está correto, primeiro, essa conceituação, e depois, como equilibrar esse conteúdo, como que a gente consegue jogar com isso para que as pessoas também não se sintam obrigadas a comprar ou também não sintam que estão aprendendo muita coisa ao seguir determinada página, determinado site. Concordo plenamente com esse conceito que tu trouxe do funil de vendas, então a gente precisa pensar realmente numa pirâmide invertida, né? Essa representação do funil. Então a parte do topo é a maior parte do funil, depois o meio é a parte intermediária e o fundo é a menor partezinha do funil, né? Então, importante ter essa concepção de que muitas pessoas vão entrar no topo do funil, mas nem todas elas, né? Uma pequena parte delas, na verdade, vai percorrer todo o funil e vai se tornar cliente. Então, a gente precisa fazer, sim, conteúdos para todas essas etapas, porque trabalhando só topo de funil, a gente não vai conseguir fazer uma oferta, né, do nosso serviço ou produto. Mas trabalhando só fundo de funil, por exemplo, qual é o valor que a gente vai estar gerando gratuitamente para essa audiência? Como que a gente vai se posicionar como autoridade no mercado se a gente também não tem conteúdos de topo e meio de funil, né? Então, ter essas 3 etapas é muito importante. E aí, claro, a gente pode encontrar muitas variações do que seria esse funil de vendas, com várias outras etapas, mas isso depende muito, na verdade, de qual método cada empresa quer abordar, mas basicamente todo funil de vendas tem esse intuito de levar uma pessoa que tem algum problema, um interesse em determinado assunto, levar ela até uma compra, né? Fazer ela percorrer toda essa jornada de compra, desde que ela não sabe ainda que tem um problema, até quando ela identifica que tem esse problema, começa a analisar quais são as soluções disponíveis no mercado e, por fim, né, concretiza ali a compra de um produto ou serviço. Então, todas essas etapas do funil de vendas vão ajudar a pessoa a percorrer essa jornada de compra, né, a jornada do consumidor. E como equilibrar essas etapas, né? Também depende muito da estratégia, mas basicamente o que a gente sempre faz é definir algum tipo de porcentagem, né? Então, 50%, para dar um exemplo aqui, 50% dos meus conteúdos nas redes ou no blog vão ser de topo de funil, então conteúdos muito informativos, com dicas fáceis de entender, conteúdos também que divertem as pessoas. Depois, meio de funil. Bom, eu sei que a pessoa já sabe que eu entrego uma solução, ela já está pesquisando algumas opções no mercado, então eu preciso realmente mostrar comparações de produtos, serviços, isso no caso do blog é algo que se faz muito, né? Preciso posicionar ali a minha empresa, o meu negócio, como a melhor solução que essa pessoa poderia ter. E depois, no fundo de funil, vamos supor, 25% da minha produção de conteúdo vai ser fundo de funil. Então, aí sim eu vou falar diretamente do produto ou serviço, vou falar dos benefícios, dos diferenciais, eventualmente do preço, de como eu entrego esse serviço, vou trazer feedbacks de clientes para me posicionar como autoridade. Então, tem uma série de conteúdos que vão muito bem dentro de cada etapa do funil, mas realmente precisa ter esse equilíbrio e quem não tem esse equilíbrio, muitas vezes deixa de lado alguma parte importante do funil, e aí não consegue, de fato, concretizar as vendas, ou não consegue concretizar tantas vendas quanto seria possível essa pessoa fazer. Então, para ter esse equilíbrio, independente ali de como vão ser divididos esses conteúdos de cada etapa, é preciso realmente ter um comprometimento, de ter essa definição inicial de quantos posts por mês eu vou fazer de topo de funil. Quantos posts eu consigo fazer no mês? Consigo fazer 20? Tá, desses 20, quantos vão ser de topo, meio e fundo? E se comprometer com isso, seguir um planejamento, que isso é a diferença de quem produz conteúdo sem estratégia para quem produz conteúdo com estratégia e que gera mais resultados. Então, é essa etapa do planejamento que nunca pode faltar. E aí isso vai permitir ter esse equilíbrio no conteúdo e realmente conseguir também ajudar o consumidor que está chegando num perfil novo,
que chega ali por meio de um conteúdo mais simples, ou algum conteúdo educativo, algum conteúdo de diversão, e que aos poucos começa a perceber que precisa resolver um determinado problema, e que essa empresa ou esse especialista que está ali oferecendo conteúdo vai conseguir resolver esse problema dele. Então, por isso, todas essas etapas são importantes, mas acredito que para essa pergunta, a palavra que realmente resume, né, a ideia central da resposta seria planejamento mesmo, de ter comprometimento com esse planejamento e saber qual é a finalidade de cada conteúdo, porque sem isso realmente é produzir conteúdo sem estratégia, né? Sem saber por que eu estou produzindo determinado conteúdo. E isso, né, na maioria das vezes, não funciona. Então, esse planejamento é muito importante. Muito bom, Mari. E então, voltando naquele assunto sobre os Instagrams que tu criou, a tecnologia, ela permitiu que fossem criados novos espaços de discussão, de partilha, principalmente o Instagram, né? E principalmente entre as mulheres que ganharam muita voz nesse espaço. E hoje existem inúmeros Instagrams de autoajuda, de empoderamento feminino, com esse viés de ajudar as mulheres a realmente serem elas mesmas, sem medo, sem vergonha, e realmente viver no intrínseco de ser mulher. Então, eu já me senti inspirada por várias mulheres da literatura brasileira. Então, vários livros que eu lia no colégio, eu pensava, nossa, essa mulher é muito inspiradora, eu quero saber mais sobre ela. E por isso eu te pergunto sobre o Instagram Tinha Que Ser Mulher, que é incrível, tipo, ele une a literatura e esse assunto de empoderamento feminino. Como tu sente que essa tua página está empoderando as mulheres, está auxiliando as mulheres a realmente se empoderar? A gente percebe isso eu falo em meu nome, em nome da Gi, porque a gente conversa, enfim, muito sobre isso. A gente percebe que realmente a transformação que essa comunidade de mulheres consegue gerar é muito maior do que inicialmente a gente previa. Então, na verdade, os projetos nasceram do nosso amor pela literatura e da vontade de comunicar, de poder compartilhar isso com outras pessoas, né? Então, a gente inicialmente não imaginava que fosse ter um impacto tão grande na comunidade que a gente conseguiu construir. Também concordo que é muito importante ter esses espaços dedicados ao empoderamento feminino, porque a grande questão é conseguir reunir mulheres que possam se fortalecer mesmo a partir de uma reflexão, uma discussão conjunta, né? Então, nesse grupo, por exemplo, a gente percebe que os nossos dilemas, os nossos dramas, problemas que a gente enfrenta individualmente também são problemas que outras mulheres enfrentam justamente por conta da estrutura da sociedade, né? Essa estrutura machista e patriarcal. Então, a gente começa a perceber que não estamos sozinhas, e isso é muito empoderador. A gente realmente tem mais força para enfrentar esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E também para sair um pouco da bolha. Então, a gente começa a ouvir histórias de outras mulheres e ver também histórias diferentes, ver que a nossa realidade não é a única realidade que existe, e assim também a gente consegue se empoderar. Então, é muito dessa questão de conseguir ver as semelhanças com outras mulheres, mas também ver as diferenças. Isso é muito libertador. E a literatura, como esse instrumento de empoderamento, é justamente como a gente enxerga a literatura, também é importante por isso, porque a gente consegue ver que não estamos sozinhas, que outras mulheres passam por isso, conhecer realidades totalmente diferentes, ter mais empatia, compreender mais quais são os problemas sociais que estão aí presentes e que a gente precisa refletir. Então, tudo isso a gente consegue fazer por meio da literatura, e é por isso também que o nosso foco é ler mais mulheres, justamente para se empoderar, e claro, também porque existe uma questão de mercado, né, e como todos os outros mercados, as mulheres nesse mercado editorial ficaram de lado, então sofreram muito machismo, não puderam escrever por muito tempo, não são tão reconhecidas quanto os homens, né, tanto reconhecidas assim de nome, né, nesse universo, quanto reconhecidas financeiramente. Então, a gente acredita que ler mais mulheres é muito importante.
E aí, inicialmente, achávamos que essa seria a transformação, né, que o projeto ia gerar, de realmente incluir leituras de mais mulheres, de poder debater pautas sociais importantes, mas a gente começou a receber muitos depoimentos de mulheres que, enfim, foram muito além da experiência de leitura. Foram mulheres que disseram que, depois que encontraram o grupo, conseguiram ter algum avanço em outra esfera da vida, sabe? Conseguiram deixar a timidez de lado, ou, enfim, uma série de coisas que conseguiram avançar por meio dessa união que a gente tem nessa comunidade. Então, apesar de a nossa comunidade ainda não ser tão grande, é uma comunidade muito engajada e muito forte. Então, são mulheres que se falam todos os dias, que desabafam, que trocam ideias, que riem juntas. Então, isso é muito legal, assim, a gente fica muito feliz de ter conseguido construir, junto com essas mulheres, uma comunidade que gera, assim, tanto impacto, principalmente numa comunidade, assim, mais local. A gente tem muitas madrinhas e participantes da nossa comunidade que são aqui da nossa região, de São Leopoldo, Novo Hamburgo, de Porto Alegre. Claro, por meio do digital, agora a gente está conseguindo também atrair mulheres de outros lugares do Brasil, até do mundo, porque a gente tem, por exemplo, uma madrinha que mora na Suíça. Então, é realmente quando a gente começa a pensar sobre essas coisas, a gente até meio que se assusta um pouco com essa transformação, com esse impacto que inicialmente a gente nem imaginava que iria ter, mas que no fim das contas está se construindo, assim. Então é muito bonito, é muito gratificante ver que esse trabalho vale a pena. E vale a pena a gente tocar esse projeto, que ele realmente faz a diferença na vida das mulheres e nas nossas vidas também, porque a gente se empodera muito a partir também dessas trocas que a gente tem com as nossas madrinhas, com as mulheres que participam do clube de leitura, que ouvem o nosso podcast. Então, acho que todo mundo sai ganhando, sabe? E a gente precisa muito desses movimentos de empoderamento feminino, seja por meio da literatura, seja focado em mercado de trabalho, seja em várias esferas da vida. A gente precisa muito porque nós, mulheres, ainda enfrentamos muitos problemas em virtude dessa estrutura social. Então, quanto mais isoladas a gente estiver, menor é o impacto, menor é a transformação que a gente vai conseguir gerar no mundo. E quando mulheres se unem, coisas lindas podem acontecer e a gente ganha mais força para enfrentar todas essas barreiras que ainda hoje estão presentes aí para a gente enfrentar, né, por conta dessa estrutura social. Se vocês que estão ouvindo quiserem uma indicação, eu digo para acessarem esse Instagram, porque é sensacional, elas fazem menção a escritoras que não são tão conhecidas e histórias de escritoras que também são bem conhecidas, então é incrível, fica a indicação. Todos são muito, muito bem-vindos para a gente trocar um papo sobre literatura. Boa, boa. Dando sequência ao nosso roteiro do podcast, também sobre uma iniciativa tua, agora saindo do Tinha Que Ser Mulher, indo para a Ideale, a gente queria saber quais são os teus objetivos com a agência para os próximos anos e, além disso, também, qual é a tua perspectiva para o futuro breve e próspero, ou não, do marketing digital? Bom, eu tenho muitos, muitos objetivos. Sei que alguns deles vão demorar ainda para acontecer, porque realmente levam mais tempo. Mas o meu grande objetivo, assim, ao ter criado a Ideale, é conseguir ajudar outros redatores a conquistarem o que eu já conquistei, que é principalmente algo muito forte para mim, como eu já comentei, essa questão da liberdade de tempo e da liberdade geográfica. Então, não vejo nenhum problema em ser um funcionário de CLT, mas durante as minhas experiências no mercado, eu percebi que esse é um modelo que não funciona para mim, né? Eu não sou aquela pessoa que é produtiva das 8 às 6, que gosta de precisar me deslocar todos os dias para uma agência, aquele modelo rígido, sem poder tomar as minhas próprias decisões. Então, eu percebi que não era compatível com o meu perfil. E por muito tempo eu fiquei presa nessa ideia da CLT por desconhecer outras possibilidades, por não ter esse entendimento um pouco mais abrangente do que seria esse mercado digital e quais são as possibilidades que ele oferece. Então, o meu intuito
prestando consultoria e mentorias de SEO e copywriting, é realmente conseguir levar essa visão para outras pessoas e conseguir ajudar elas a alcançarem esses objetivos de liberdade geográfica e de tempo, porque sim, é possível fazer isso, mas para isso também elas precisam conhecer as estratégias que vão permitir se diferenciar no mercado. Então, eu quero compartilhar com essas pessoas o que eu aprendi ao longo desses anos, dar algum tipo de orientação baseada nas experiências que eu tive, resolver dúvidas, enfim, ajudar essas pessoas a traçarem esse caminho para conseguirem chegar na transformação que elas desejam, que é ser bem remuneradas pela escrita, poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, poder ter a liberdade de trabalhar nos dias que quiserem, nos horários que quiserem, sem precisar estar sujeitas às regras de uma CLT. Então, esse é o meu principal objetivo e é por isso que eu acho tão importante descomplicar o que é essa estratégia de SEO para redatores que ainda não têm essa experiência tão ampla no mercado, né, que estão começando agora. Então, basicamente, é levar esses redatores de um ponto A para um ponto B, que é um caminho que eu percorri desde 2015, quando eu comecei a trabalhar com blogs. Enquanto empreendedora, é claro, quero conseguir me posicionar como uma autoridade no mercado, ser valorizada pelo meu trabalho, já percebo que sou valorizada pelo meu trabalho, mas é algo que acho que a gente sempre busca mais e mais, né? Ser vista, enfim, como referência para esses redatores e conseguir crescer mesmo, né? Porque no início é difícil empreender, a gente lida com problemas e desafios que a gente nem imaginava que teria, né? Quando surge a ideia inicial de criar uma empresa, uma agência, enfim. Então, é sempre conseguir avançar mais e mais. Até porque eu vejo muito o empreendedorismo como um caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, porque, bom, se antes eu trabalhava como redatora e a minha preocupação era entregar um bom texto, por exemplo, agora eu tenho muitas outras preocupações que demandam muito mais de mim enquanto profissional e enquanto pessoa. Então, preciso prospectar clientes, preciso criar uma estratégia, preciso fazer a gestão financeira. Então, tudo isso vai demandando mais habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, de quem está começando essa jornada de empreendedorismo. Então, também busco sempre me desenvolver mais e mais, e principalmente encontrar, acredito que já tenha encontrado, mas quero cada vez mais encontrar assim, qual é o modelo ideal de trabalho que funciona para mim, sabe? Porque eu percebo que essa é uma das grandes vantagens de trabalhar com o mercado digital, é não precisar seguir tantas regras, um modelo tão tradicional de trabalho, né? Então, a gente tem muitas possibilidades. E sobre o futuro aí do marketing em si, acredito que só tem a crescer. Claro, tem cada vez mais gente trabalhando com isso, utilizando essas estratégias, então, quanto mais a gente buscar a qualificação, quanto mais a gente conseguir se posicionar como autoridade, entregar um bom serviço, realmente entender qual é a lógica por trás dessas estratégias, a gente vai conseguir se diferenciar e ter ali o nosso espaço nesse mercado, né? Então, acredito que só tende a crescer, mas que cada vez mais vai ser importante ter estratégia, planejamento e conhecimento do comportamento do consumidor mesmo, para não fazer nada sem objetivo bem traçado, né? Quando a gente faz algo no marketing, alguma estratégia, a gente precisa ter um lugar ao qual a gente quer chegar. Então, para isso, a gente precisa ter essa visão, esse planejamento e principalmente a estratégia. Mas acredito que, e é o que eu percebo, o mercado digital vai continuar crescendo muito, muito, muito daqui para frente. Show, Mari. E tu falou um pouquinho sobre a tua história, teus sonhos, e a gente percebe, assim, na fala, como tu foi atrás do que tu acreditava, como tu teve esse jogo de cintura e essa flexibilidade e coragem até para mudar, para trabalhar com o que tu acreditava, resolveu empreender, abriu a Ideale. Então, nessa linha de raciocínio, se tu pudesse voltar no tempo, o que a Mari de 26 anos, a Mari de hoje, diria para de 18 anos? Nossa, tantas coisas. Eu acho que o principal, assim, que eu diria,
Não tenha medo de abandonar ideias e sonhos que já não fazem mais sentido para ti. E saiba que as coisas acontecem por uma razão e tudo acontece no seu tempo. Então, voltando a comentar o que eu falei no início, meu sonho era sempre ser repórter, trabalhar no jornal, ter ali um emprego fixo com todos os benefícios da CLT, enfim, aquele modelo bem tradicional mesmo, e trabalhar como repórter, isso era algo que eu queria muito. E aos poucos, depois que eu comecei a trabalhar como freelancer, eu comecei a perceber que eu estava gostando muito de ter aquela liberdade, que era algo que estava cada vez fazendo mais sentido para mim. E isso que me ajudou muito foi fazer uma pós, né? A pós em produção e gestão de conteúdo digital. Então, comecei a ver muitas outras possibilidades que me permitiriam coisas mais legais para mim, né, do que ser repórter, coisas que para mim que faziam mais sentido. Mas por muito tempo, apesar de estar gostando dessa liberdade, por muito tempo eu ainda fiquei presa àquele meu sonho antigo de ser repórter, acreditando que talvez eu estivesse desistindo de um sonho por achar que não ia acontecer ou que não tinha capacidade, achando talvez também que seria menos jornalista por não atuar diretamente com reportagem. Então, uma série de crenças assim que eu tinha que me impediam de desapegar daquele sonho. E quando eu percebi que, na verdade, eu não queria mais ser repórter, foi muito libertador assim para mim. Porque eu entendi realmente que, bom, se a Mariana, na época, tinha, sei lá, 24 anos, quando eu comecei a trabalhar como freelancer, a Mariana de 24 anos não é a mesma de 17 anos quando eu entrei na faculdade. Então, é óbvio que os meus sonhos, os meus objetivos vão mudar e não tem problema nenhum com isso. Então, eu não preciso ficar apegada nessa ideia. Eu sempre achava que eu precisava ser repórter e eu tinha esse sentimento de que eu ia quebrar a cara, que, no fundo, eu acho que eu sabia que não era o que eu realmente queria. Mas por muito tempo eu acreditei que eu precisava ter essa experiência para justamente quebrar a cara e conseguir desapegar. E quando eu entendi que eu não precisava passar por isso, que eu já podia desapegar desse sonho que não fazia mais sentido para ir em busca de outros objetivos, tudo mudou, tudo ficou mais leve, eu consegui realmente me dedicar ao que era importante para mim. Então, sempre desapegar de coisas que não fazem mais sentido. Eu acho que isso eu diria para mim no passado, sabe? Acho isso muito importante. Muitas vezes a gente tem medo, claro, porque a gente tem medo do desconhecido, mas nós, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, nós estamos sempre evoluindo. Então, nada mais justo do que esses sonhos acompanharem essa nossa evolução. E diria também, tudo no seu tempo e tudo tem um motivo, né? Então, por que eu não consegui nenhuma vaga em um jornal? Na época, aquilo me frustrava demais, porque era o que eu queria. Mas hoje eu percebo que talvez, se eu tivesse entrado num jornal, poderia estar presa ainda num modelo que não funciona para mim, que não era para ser, sabe? Que tinha outras coisas me esperando no futuro, e isso é algo que eu sempre penso agora também. Independente do que eu estiver fazendo, eu sei que tem coisas muito legais me esperando no futuro, então se um dia eventualmente eu quiser mudar, fazer outra coisa, tudo bem, acredito que eu vá ter mais facilidade justamente por essa experiência, mas hoje eu consigo enxergar cada oportunidade que eu tive, como elas foram úteis para mim, como elas me ajudaram a chegar até aqui. Na época eu não entendia o quão valiosas elas seriam, e consigo entender também o quão importante foi não ter tido algumas oportunidades que na época eu queria muito, mas que hoje eu vejo que não seriam tão valiosas, assim, não seriam ideais para o que eu busco hoje. Então, tudo no seu tempo e sempre evoluir e permitir que esses sonhos acompanhem a nossa evolução. É isso que eu diria para mim há 2, 3 anos. Boa, boa, legal demais. Mariana, já nos encaminhando para o final do podcast, entrando na nossa pergunta padrão aqui, no final de todos, queria te pedir mais algumas, além das indicações que tu já deste, de livros ou também filmes sobre o tema discutido hoje. E enquanto eu te dou um tempinho para pensar, também já deixo aqui as minhas indicações. O livro Growth Hacking, do Sean Ellis, é um livro bem bacana sobre o assunto. Ele traz uma abordagem bem complementar entre o setor de marketing e vendas.
Então, recomendo essa leitura aí para todos os empresários, gestores e principalmente para o pessoal que está mais inteirado de marketing e vendas no dia a dia. E também um filme que muitos já devem ter visto, do ano de 2010, que é A Rede Social, que fala sobre a criação do Facebook, todos os problemas que eles enfrentaram. Mas vai lá, Mariana. Bom, eu tenho muitas indicações aqui. Primeiro, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o universo agora de copywriting, eu indico o livro Transformando Palavras em Dinheiro, do Ícaro de Carvalho. Tem um livro muito interessante também, que é Negócios Digitais, que é uma série de artigos pequenos de vários empreendedores que já conquistaram muitos resultados no digital. E ele traz uma visão geral assim do que seria esse mercado, então também indico muito. Compartilho aí dessa indicação do filme, da rede social. Também indo mais para essa questão do empoderamento feminino, eu recomendo muito O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. É um livro que a gente nunca mais é a mesma pessoa depois de ler. Também o Feminismo em Comum, da Marcia Tiburi. Um livro que pessoalmente eu amo, que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Enfim, aqui eu já estou indo, nem é tão específico de mercado, mas estou indo livremente aqui, porque eu realmente sou muito apaixonada por livros. E gostaria também de indicar um Instagram, que é um Instagram para aprender muito sobre o mercado digital, sobre copywriting principalmente, que é o Instagram da minha mentora de copy, que é a Roberta Santos. Então, o arroba dela é RobertaSVL, e maratonar os conteúdos dela é a melhor coisa que vocês podem fazer, porque realmente vão aprender muito. Então, essas seriam as minhas indicações. Show, Mariana. Ótimas indicações. Fica a indicação também o filme que é sobre Steve Jobs, que se chama Jobs, que mostra até isso que tu estava falando sobre transformar as ideias e não desistir dos sonhos. Então, mostra que o Jobs, ele realmente não era exatamente o gênio técnico por trás das criações, mas ele investia muito nas ideias malucas, como ele chama, das pessoas que trabalhavam com ele. Então, muito legal toda essa questão de realmente não desistir do que tu acredita. E também tem um livro muito bom que se chama Cientista do Marketing, do Daniel Lipper, que também aborda bastante sobre o assunto e é legal para quem quiser se interessar, dar uma lida nesse livro. Boa, boa. Mariana, a gente agradece demais pela tua participação. Foi uma honra trocar essa ideia contigo, aprender um pouco mais sobre marketing, mídias sociais e muitos outros assuntos que tu trouxe. E agora também a gente queria abrir um espacinho para caso tu queira fazer alguma consideração final, uma divulgação dos teus Instagrams, enfim, escolhe aí o que tu quiser, a gente dá esse espacinho para finalizar o podcast. Certo, primeiro eu queria agradecer pelo convite, fico muito feliz de poder compartilhar um pouco dessa minha trajetória, um pouco das minhas reflexões, insights, um pouco do que eu penso mesmo, gosto muito de compartilhar, e deixo aqui então os meus arrobas para quem tiver interesse, quiser trocar uma ideia, quiser tirar alguma dúvida. O meu Instagram pessoal é @marianablaut, e aí tem o @idealeconteúdo, @_ tinha que ser mulher, @página.100 e @mapadomundo_. Estou esperando vocês por lá para a gente bater um papo, trocar qualquer dúvida, e espero que esses conteúdos que eu trago sejam úteis para vocês de alguma forma, que eu realmente consiga contribuir. E queria muito reforçar essa mensagem final que eu tinha dito ali sobre permitir que os sonhos se transformem à medida em que a gente vai evoluindo. Então, essa seria a minha dica final, porque eu acho que é uma dica muito importante, assim, pelo menos para mim foi, sabe? E saber que cada coisa acontece no seu tempo, cada coisa tem um motivo para ser do jeito que é. Então, enfim, acho que se a gente sair desse episódio do podcast com isso em mente, a gente já vai conseguir um pouco mais de leveza também para enfrentar esses desafios que o mercado digital nos traz. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de participar aqui desse podcast. Boa, Mariana. A gente que agradece, muito inspirador ouvir a tua história, muito, muito legal trocar essa ideia contigo. E então, galera, esse foi mais um PScast. E se tu gostou, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber mais notificações de futuros PScasts para ficar por dentro do que tem de melhor no mundo dos negócios.
Então, tchau, galera que está nos ouvindo, e tchau, Mariana, foi um prazer te ter conosco hoje de manhã.